Meus amigos, depois de 2 semanas de prova, estamos de volta para começar o nosso último bimestre. Eu gostaria de te lembrar que na nossa última aula, a gente estava adentrando no processador. Estávamos te apresentando a arquitetura interna de um processador. E naquele momento, a gente mostrava a vocês o ciclo buscar, decodificar e executar. A gente mostrou que os programas, quando são carregados, ou são carregados em memória, porém, os programas são efetivamente processados no processador. Então você percebe que os programas estão em memória, mas devem ser processados no processador. Então a primeira coisa que o processador precisa fazer é buscar esse programa, é buscar as instruções desse programa. Bom, depois, a gente veio com aquela historinha. Fulano faz um 35, Beltrano faz um 42, Ciclano faz um 61. E todo mundo ficou assim, olhando para mim como que, meu Deus, o que esse cara quer que eu faça? Eu estava falando codificado com vocês. E eu não havia relatado a vocês o significado do código. Então eu me lembro que eu peguei um documento do Word e coloquei lá uma tabelinha, coloquei lá um código. Olha, 1 é levantar a mão, 2 é ajeitar o óculos, 3 é coçar a cabeça. E aí eu comecei a pedir para as pessoas, o fulano faz o 1, o ciclano faz o 2, e aí a coisa aconteceu. Ora, no processador, a mesmíssima coisa acontece. Por quê? Porque quando ele vai buscar uma instrução, ele traz um código de máquina, ele traz um B9, ele traz um C7, ele traz o 118, e esse código estando dentro do processador, o processador fica igual a você. O que eu faço com esse maldito desse código agora? Então nós vimos que dentro do processador existe uma tabelinha que a gente chama de firmware. Essa tabelinha, ela descreve o que o processador deve fazer para cada um dos códigos. Então, depois que ele busca o código da primeira instrução, ele decodifica, ele descobre o que tem que fazer com ela. E aí sim, finalmente a executa. Mas antes a decodificou e antes a buscou. Primeira instrução concluída. Agora vamos buscar a segunda. Vamos decodificar a segunda para finalmente executá-la. Segunda instrução concluída. Agora vamos buscar a terceira, decodificar a terceira e executar a terceira. Então, meus amigos, desde que os primeiros computadores, desde que os primeiros processadores surgiram, e até os dias de hoje, eles funcionam dessa forma, respeitando o ciclo buscar, decodificar e executar. Ou, se você preferir, o ciclo de von Neumann, uma vez que foi esse sujeito que idealizou essa forma de trabalho. Bom, meus amigos, eu lembro que quando eu estava dando essa aula, que eu estava mostrando o ciclo buscar, decodificar e executar, alguém aí mencionou, mas professor, isso não vai trazer lentidão ao processo? Ô professor, isso não vai tornar a execução de uma instrução morosa? E eu disse, de certa forma, vai, mas é a regra do jogo. É assim. Agora,
Você é peopleware. E esse pensamento é peopleware. Peopleware sempre quer que as coisas aconteçam mais rápido. Então, será que não há uma forma de deixar isso um pouco mais rápido? Então, meus amigos, a aula de hoje começa agora com o objetivo de agilizar o ciclo, buscar, decodificar e executar. Perceberam que eu falei agilizar? Eu não falei eliminar, ok? Vamos lá, vou te mostrar isso na prática. Bem, vamos lá, gente. Olha, eu estou de volta aqui numa folha que eu estou chamando de exercícios. O primeiro exercício eu vou fazer com vocês. Aliás, vou usar a feitura do primeiro exercício para te vender a ideia do pipeline, que é uma tecnologia que surgiu justamente com o objetivo de agilizar o ciclo de busca, decodificação e execução. Então, amigos, eu estou colocando aqui que eu tenho 4 instruções. A instrução 1, a 2, a 3 e a 4. E eu estou te dando o tempo dessas instruções. A primeira instrução tem o tempo de 4, 1 e 8. Ô professor, que tempo louco é esse? Tempo de 4, 1 e 8? Pensa um pouquinho. Uma instrução para ser executada não precisa ser buscada, decodificada e executada? Pois bem, a primeira instrução gasta 4 para ser buscada, 1 para ser decodificada e 8 para ser executada. Ô professor, 4, 1 e 8 segundos? Não, amigo. 4, 1 e 8 pulsos de clock. Estou falando no tempo dentro do processador, que é sempre medido em função dos pulsos de clock. Ô professor, posso dizer que a primeira instrução gasta, portanto, o tempo de 13? Pode, porque 4 mais 1, 5, mais 8, 13. Então, a primeira instrução, de fato, consome o tempo de 13 pulsos de clock. Mas eu estou procurando te dar o tempo mais detalhado, explicitando o tempo que eu gasto para buscar, para decodificar e para executar. Então, meus amigos, a primeira instrução gasta o tempo de 13. E a segunda? Ora, a segunda instrução gasta o tempo de 4 para buscar, 1 para decodificar, 2 para executar, ou seja, gasta o tempo de 7. E a terceira instrução? 8, 1 e 6. 8 com 1, 9. 9 mais 6, 15. E a quarta instrução? Gasta o tempo de 4, 1 e 1. Ou seja, gasta o tempo de 6. No modelo que eu te apresentei, eu busco, decodifico e executo a primeira instrução. Depois eu busco, decodifico e executo a segunda. Depois eu busco, decodifico e executo a terceira. E assim por diante. Ou seja, se eu quiser executar essas 4 instruções, eu vou gastar o tempo de 13 mais 7, 20, mais 5, 30, mais 15, 35, mais 6, 41. Eu vou gastar o tempo de 41 pulsos de clock. Ora, esse é o tempo que eu gasto, mas seria muito melhor se eu gastasse 35, se eu gastasse 32, se eu gastasse 30 e assim por diante. Então, meus amigos, eu vou usar esse gráfico para ver se você consegue enxergar o que vai acontecer. Olha, nesse gráfico, eu represento aqui a unidade de busca, decodificação e execução presentes no meu processador. Então, vamos lá. Primeira instrução gasta o tempo de 4. Então, olha lá, eu vou gastar
4 pulsos de clock para buscá-la. Depois que ela estiver dentro do processador, eu vou executá-la. Eu vou gastar o tempo de 1. E, finalmente, só depois que eu decodifiquei é que eu vou executá-la. Então, eu vou gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfazendo os 13 pulsos de clock necessários para executar a primeira instrução. Até aí tudo bem, gente? Percebam, de certa forma, eu estou aqui desenhando o ciclo buscar, decodificar e executar. Olha lá, busquei, só depois que eu busquei é que eu decodifiquei, só depois que eu decodifiquei é que eu executei a instrução. Pois bem, agora vamos para a segunda. Vamos buscar a segunda. E, gente, perceba, de acordo com aquilo que eu te mostrei até o presente momento, a busca da segunda instrução seria iniciada no instante 14. Mas olha só, gente, a unidade de busca está disponível, está livre. Olha há quanto tempo. Então, quando as pessoas começaram a enxergar isso, as pessoas começaram a perceber o seguinte: puxa vida, esse modelo não é muito inteligente, porque enquanto eu busco uma instrução, a unidade de decodificação não está fazendo nada e a unidade de execução não está fazendo nada. Depois, quando eu decodifico a minha instrução, a unidade de busca e a de execução está de boa. E quando eu executo a minha instrução, as outras duas unidades estão de boa. Então, a ideia qual foi? Puxa vida, já que a unidade de busca está disponível desde o momento 5, por que não antecipar a busca da segunda instrução, que consome o tempo de 4? E olha lá, no instante seguinte, a unidade de decodificação também está disponível. Por que eu não antecipo a unidade, a decodificação da instrução? E agora, vamos executar? Agora não dá. Por quê? Porque a unidade de execução ainda está presa com a execução da primeira instrução. Mas tão logo ela termine, eu poderei executar a segunda instrução. Então, meus amigos, percebam, se eu assim proceder, se eu colocar as unidades para trabalhar paralelamente, e isso que eu estou te mostrando é uma técnica de paralelismo, é o paralelismo no nível da instrução, a primeira e a segunda instrução gastavam 20 para serem executadas. Ora, agora ambas estão finalizadas em 15. Que bela economia! E, gente, já no momento 9, eu posso começar a pensar em buscar a instrução 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu a decodifico e depois de decodificá-la, aí sim eu posso executá-la, o que consome o tempo de 6. Então, meus amigos, percebam, se eu fosse executar as 3 primeiras instruções, eu gastaria 13 mais 7, 20, mais 15, 35. Ao passo que agora eu consegui executar as 3 em 23, botando as unidades de busca, decodificação e execução trabalhando em paralelo, numa técnica que a gente chama de pipeline. Para buscar a quarta instrução,
Ora, a mesma coisa. Tão logo eu tenha terminado de buscar a terceira, eu vou buscar a quarta, vou decodificar. Opa, no momento 22, não dá para executá-la ainda, porque eu ainda estou terminando de executar a instrução 3. Mas tão logo eu termine isso, eu posso executá-la. Ou seja, aquilo que eu gastava 41, agora, com o recurso do pipeline, eu consigo fazer no tempo de 24. Ou seja, eu acabei tendo um ganho de tempo de 17 pulsos de clock. Ou seja, eu ganhei quase que 40%, né? Isso, eu ganhei quase que 40% em desempenho com a presença do pipeline. E, gente, o principal, eu ganhei isso e o que eu precisei investir no processador? Unidade de busca já existia. Unidade de decodificação já existia. Unidade de execução já existia. Então, praticamente, eu não gastei mais nada nesse processador. Eu estou aproveitando a estrutura que ele já possuía e trabalhando de uma maneira diferenciada. Pipeline, uma ideia genial. Por quê? Porque me trouxe uma economia de tempo e, ao mesmo tempo, não encareceu o projeto do meu processador. Ok? Meus amigos, antes de te mostrar os dois exercícios abaixo, que são muito parecidos com aquilo que eu acabei de fazer, eu quero te chamar para um detalhe. A gente já vai voltar para essa folha. Gente, eu dei uma pausa lá no nosso exercício para te mostrar essa ilustração, que já é nossa velha conhecida. Te apresentei na nossa última aula. A unidade de busca, capitaneada pelo PIO, o CSIP, o ponteiro, que sempre aponta para a próxima instrução a ser executada, a unidade de decodificação, devidamente amarrada com o firmware, e o que eu quero te chamar a atenção. Ora, antes da unidade de decodificação, eu tenho aqui uma queue de instruções buscadas. E após a unidade de decodificação, eu tenho outra queue de instruções decodificadas. Traduzindo, eu tenho aqui uma fila de instruções buscadas e aqui uma fila de instruções decodificadas. Ora, o porquê dessas filas? Exatamente pelo que eu te mostrei agora no exercício de pipeline que fiz. Ora, como as unidades vão trabalhar em paralelo, pode ser que aconteça de uma instrução estar decodificada, mas não poder ser executada. Ter que esperar a unidade de execução estar liberada para então ser executada. Isso aconteceu 2, 3 vezes no nosso exemplo. E, embora não tenha acontecido, pode acontecer também de eu ter buscado uma instrução e não poder decodificá-la. Por quê? Porque ainda está rolando a decodificação da instrução anterior. Então, na verdade, quando eu disse que praticamente não havia novidade nenhuma num processador pipeline, eu não estava mentindo. A diferença é que agora eu tenho aqui uma fila antes e uma fila após a unidade de decodificação.
que é onde as instruções vão aguardar o momento de serem decodificadas, de serem executadas quando for necessário aguardar. Bom, e uma fila, o que é? Memória RAM. Então, o custo do pipeline foi alguns bytes a mais colocados dentro do processador na forma de uma queue, na forma de uma fila. Apenas isso. Bem, amigos, inegavelmente, pipeline é muito bom e praticamente tem custo zero. Ora, eu consegui, na demonstração que fiz aqui em cima, derrubar um tempo de 41 para 24. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas peopleware que é peopleware não vai ficar satisfeito com isso. E vai questionar, mas professor, não dá para ser mais rápido? Não dá para fazer em 21? Não dá para fazer em 18? Meus amigos, você não é o primeiro a ter esse desejo. E já se trabalhou nesse sentido. Isso que eu acabei de te mostrar é o pipeline clássico, é o pipeline de 3 estágios. Ora, na sequência, nós evoluímos para o pipeline de 4 estágios. Estão percebendo que o tempo da primeira instrução era 4, 1 e 8? Pois bem, agora o tempo da primeira instrução é 2, 2, 1 e 8. Ou seja, o ciclo de von Neumann agora está um pouco mais elaborado e ele se divide em pré-busca, busca, decodificação e execução. E os tempos estão aí. Perceba que no meu gráfico eu não tenho mais 3 unidades, eu tenho 4. Ora, se eu agora vou dividir o meu trabalho em 4, é natural que eu ganhe um pouco mais de tempo. Então, sem pipeline, eu faço essa brincadeira no tempo de 41. E num pipeline de 4 estágios, quanto tempo eu vou gastar para fazer isso com 4 estágios? Meus amigos, essa é a tua atividade desta semana. E depois, você acha que a gente parou por aí? Parou não! A gente tem os pipelines de 5 estágios, aonde eu tenho a pré-busca, busca, decodificação, pré-execução e execução. Ora, sem pipeline, o tempo sempre será de 41. E agora, com 5 elementos trabalhando em paralelo, quanto tempo eu vou gastar? Então, meus amigos, a nossa atividade de hoje é você completar nos moldes em que eu fiz o primeiro exercício, o segundo e o terceiro. E depois, no e-mail que normalmente você me envia, o que eu quero que você faça? Ora, eu quero que você copie a tua resolução para o segundo, terceiro exercício, cole no corpo do e-mail e me envie. Ok? Eu estou aguardando, eu estou esperando. Mas olha, a aula de hoje ainda não acabou não, tá? Eu vou aproveitar para falar de mais algumas coisinhas. Gente, voltando ao exercício que fiz com vocês, eu quero te chamar a atenção para algo que ocorreu. Não é nada de excepcional, não. Nada que você já não tenha percebido antes. Mas olha, nesse momento aqui, eu já havia decodificado a segunda instrução. Porém, não pude executá-la. Por quê?
porque a execução da primeira instrução ainda estava em curso. Então, nesse momento, a instrução 2 ficou paradinha lá na fila. A mesma coisa aconteceu mais tarde. Olha lá, nesse momento, a instrução 4 já estava decodificada, mas a instrução 3 ainda não havia sido concluída. Então, a instrução 4 ficou paradinha lá na queue, lá na fila, esperando a sua vez de ser executada. Só então que a terceira acabou é que ela foi executada. Então, nesse momento, a instrução 2 ficou parada na queue de instruções decodificadas. Nesse momento, a instrução 4 ficou parada. E quando uma instrução fica parada, quando eu fico na fila, subentende-se perda de tempo. Ora, me parece então que eu posso atacar esse problema para tentar ter um ambiente ainda mais rápido, ainda mais ágil. E, gente, nós não fomos os primeiros a perceber esse tipo de problema e nem tampouco vamos ser os primeiros a atuar nele. Gente, os nossos processadores hoje em dia, todos são, sem exceção, são pipeline, mas além de ser pipeline, eles são também super escalares. Então agora vamos ver o que significa um processador ser super escalar. Gente, eu estou voltando aqui à ilustração que eu usei para te apresentar as queues. E essa ilustração tinha esta parte aqui do desenho que propositalmente eu sequer mencionei. Ora, eu acabei de te mostrar que muitas vezes uma instrução pode ser executada, mas tem que ficar retida nessa queue, nessa fila, esperando o término da execução da anterior. Agora, meus amigos, e se eu tiver 2 unidades de execução? Ou se eu tiver 3 unidades de execução? Então, a segunda instrução não mais precisará ficar esperando o término da anterior. Por quê? Porque existe uma segunda, existe uma terceira unidade disponível. Então, na verdade, o processador pipeline é aquele que consegue buscar, decodificar e executar as instruções paralelamente. É aquele que consegue fazer o processo de busca em paralelo com a decodificação, em paralelo com a execução. E o processador superescalar é aquele que tem mais do que uma unidade de execução. No caso aqui, que é um modelo bem tradicional, eu tenho 2 unidades de inteiro e uma unidade para processamento de float. Ora, o porquê dessa distinção? Porque dentro do processador existem muito mais operações com números inteiros do que operações com números de ponto flutuante. Por isso, 2 unidades de inteiro contra uma unidade de ponto flutuante. Dessa forma, a gente minimiza a possibilidade de uma instrução ficar parada na queue. Pode acontecer? Pode. Se eu estiver executando 1, 2, 3 instruções e eu tiver uma quarta já decodificada, essa quarta, ela com certeza ficará esperando, ok? Então, meus amigos, num processador pipeline, eu consigo buscar, decodificar e executar instruções ao mesmo tempo.
num processador superescalar, eu consigo executar 1, 2, 3 instruções simultaneamente, enquanto decodifico uma quarta e busco uma quinta. Então, é uma alternativa bastante interessante. Porém, quando a gente replicou as unidades de execução, obviamente a gente encareceu o nosso processador. Porém, a solução se mostrou tão efetiva que hoje, qualquer que seja o processador, meu amigo, ele é pipeline e também superescalar. Gente, embora a ilustração anterior tenha te dado uma ideia do que é e de como é que funciona um processador superescalar, existe nela algo que está meio equivocado e deixa eu te chamar a atenção. Olha, nesse momento, a unidade de ponto flutuante está dividindo 8.1 por 3. E a minha fila tem uma instrução 2.5 vezes 4, sem sombra de dúvidas, uma instrução do tipo float, uma instrução 7 mais 3, uma instrução de inteiros, 5 menos 1, outra instrução de inteiros. Então, acho que está óbvio que essa instrução vai para a unidade de float e as outras duas vão para a unidade de inteiros. Porém, amigos, problema. Qual é o problema? Gente, a unidade de ponto flutuante está nesse momento trabalhando. Logo, ela não poderá executar o 2.5 multiplicado por 4. Então, esse cara vai ficar aí parado na fila. E se esse cara para, todo mundo que está atrás dele para também. Então, nós temos aí um problema. Nós temos aí um problema sério. Eu tenho duas unidades de inteiros que poderiam estar trabalhando, mas que nesse momento estão paradas. Lógico, nem sempre isso vai acontecer, mas que pode acontecer? Pode acontecer. Então, na verdade, arquiteturalmente falando, essa QE, ela não está aqui. Na verdade, essa QE, ela é desmembrada e ela vai aparecer após a unidade de execução. Então, perceba, o 2,5 multiplicado por 4 foi encaminhado à unidade de ponto flutuante, que estava ocupada. Então, ela ficou na QE esperando. O 7 mais 3 foi encaminhado à unidade de inteiros. Não tinha ninguém, começou a ser executado. O 5 mais 1 foi encaminhado à frente, foi encaminhado à unidade de inteiros 2. Então percebam, essa solução é muito mais efetiva, porque eu tenho 1, 2, 3 instruções sendo executadas ao mesmo tempo, enquanto aqui esse instante só poderia ter execução de uma única instrução. Então, este é um detalhe na arquitetura das queues que deve ser levado em conta, certo? Era esse o detalhe que eu queria te mostrar sobre superescalaridade, gente.